Ainda aqui com o nosso Morning Show, de volta à política em Nova York, o ex-ministro petista Fernando Haddad disse ontem que o governo do presidente eleito Jair Bolsonaro promove um alinhamento internacional cego à gestão do americano Donald Trump. A declaração foi dada um dia depois de Eduardo Bolsonaro ser fotografado na cidade americana com um boné no qual se lia Trump 2020, em apoio a uma eventual reeleição do republicano. E no mesmo dia em que o Bolsonaro recebeu em casa, no Rio de Janeiro, o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, John Bolton, a quem prestou continência e foi muito criticado por isso. Vini, pô, mas o sujeito nem milico é, né? Não teve isso? Mas o Bolsonaro também, né? É um capitão reformado aí, né? E eu acho que ele presta essa continência para as pessoas que ele admira, né? E aí ele recebeu, daqui a pouco a gente vai mostrar alguns tweets aqui também. E ao receber aí o John Bolton, que é o assessor de segurança nacional aí dos Estados Unidos, ele prestou continência, como a gente vai ver agora nas imagens. Olha lá. Depois há um cumprimento de mão ali e logo após eles se encaminham também para um café da manhã, Edgar, aliás. Olha lá a mesa do café da manhã, né? Pão com leite condensado. Danoninho, né? As caixinhas de suco, Danoninho, uma bananinha. Ferro extra, né? Para as pessoas. Um café da manhã bem simples aí, parecia que estava divertido também. O que você sabe é que o Bolsonaro não é chegado numa toalha, né? Ele sempre faz o café assim na madeirona mesmo, da mesa, né? Quem limpa depois? Quem será? Ai, tão difícil tirar farelo da madeira. Mas a mulher dele falou pra Record que às vezes ele deixa uma bagunça, ela fica brava. Ela fica? Ela fala, é melhor você não fazer mais não, porque você faz muita bagunça, é retrabalho pra mim. E é o seguinte, Edgar, nesse evento aí também participaram o general Augusto Heleno, né, do Gabinete de Segurança Institucional, o futuro ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo Silva, e também o futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Depois do café da manhã eles tiveram ali uma reunião a portas fechadas, cerca de 1 hora, e o John Bolton publicou no Twitter dele que teve um encontro positivo, né, com o Bolsonaro, que fez um convite em nome do presidente americano Donald Trump para que o Bolsonaro faça essa visita também aos Estados Unidos e que espera aí uma parceria dinâmica entre os dois países, né? A presença do Trump ainda não está confirmada, né, na posse aí do Bolsonaro, mas o Bolsonaro espera fazer sim essa visita aos Estados Unidos em fevereiro. Agora vamos à polêmica da continência, né? Bater continência ou não para um assessor dos Estados Unidos, né? Vamos ver agora a divisão que isso gerou na internet ontem entre o pessoal da esquerda e o pessoal da direita. Primeiro, os revoltados com a continência de Bolsonaro, como o cantor Marcelo D2, que diz o seguinte: só perguntando, um presidente de uma nação prestar continência a um assessor de outra, não é meio estranho? Não era para ser Brasil acima de todos? Só perguntando. Pertinente. Aí vem o Ivan Valente, deputado federal, que diz o seguinte: depois de Eduardo Bolsonaro aparecer com o boné do Trump 2022, agora é o próprio Bolsonaro que presta continência ao assessor de segurança do Trump, John Bolton. Este capachismo e genuflexão vergonhosa é o que chamam Brasil acima de tudo. Acorda, povo! O que é genuflexão? Socorro! Genuflexório! Genuflexório! Esse é um termo que depois Caio Coppola irá nos explicar, irá nos detalhar. E Guilherme Boulos, né, que foi candidato à presidência pelo pessoal, disse o seguinte: ao encontrar essa manhã Joe Bolton, assessor de Donald Trump, Bolsonaro prestou continência ao norte-americano, de acordo com jornalistas que acompanharam a reunião. E como a gente viu também pelas imagens. Uma vergonha, uma subserviência inaceitável e inédita. Brasil acima de tudo? Interrogação. Então o pessoal está questionando esse que foi um dos grandes slogans aí do Bolsonaro durante a sua campanha, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e dizendo que este ato do Bolsonaro de prestar continência foi uma grande submissão do presidente eleito brasileiro. Agora vamos aos que defenderam o Bolsonaro dessa polêmica toda, como Flávio Morgenstern, né, que é um atuante aí nas redes sociais de direita conservador, que diz o seguinte: gostaria de avisar a todos que continência é um sinal de respeito entre os militares. Como, por favor, obrigado e sim, senhor. É o equivalente em esquerdez a, sei lá,
more, passe o back ou alguma outra dessas M's que vocês falam. Quer dizer, Eu sabia que o povo de direita não fumava. deu uma paulada aí nos esquerdalhas. Aí temos também o Paulo AP, que diz o seguinte: ridículo como nenhum veículo explica por que Bolsonaro ter prestado continência a Joe Bolton. O assessor do Trump, aí respondendo a sua pergunta, Edgar, tem passado militar, tendo servido na Guarda Nacional durante os anos 70 e fazendo parte da reserva. Ninguém explica, sugerindo que foi um ato de submissão aos Estados Unidos. E temos também o Guilherme Macalossi, que diz o seguinte: a esquerda transformou a continência que Bolsonaro prestou a John Bolton em uma prova de que o presidente se posta como um subalterno dos americanos. É ridículo. Ninguém falou nada quando, dia desses, Bolsonaro fez o mesmo ao se encontrar com Raquel Dodge. E aí, só pra terminar, Edgar, eu queria colocar aqui 2 tweets que trataram a situação com bom humor, que é sempre o que eu gosto mais particularmente. Vamos colocar aí, Bruno? Por exemplo, a Amanda Alt colocou o seguinte: daqui a pouco o Bolsonaro vai começar a bater continência pra lanche do McDonald's. Eu amo os memes. E o Mas- Guga Noblar, jornalista, disse: Bolsonaro, quando era criança, batia continência para o Mickey Mouse. Ah, né? eu vi um maravilhoso ontem Símbolos também. aí- símbolos Bolsonaro aí do- pode bater continência pra um copo americano. Símbolos aí da cultura pop Americana é bom. americana. E aí, hein? Vamos lá, Tá vamos. certo ou não tá o nosso deixa eu presidente? saber aqui. Bom, primeiro, Caio, tem algum problema essa questão da continência? Pelos textos que eu fui atrás sobre o John Bolton, não me consta nada ali. Não, ele de foi informação militar, sim. que ele foi da reserva, tá na reserva. Mas isso é enfim. pouquíssimo relevante. Agora, e aí? Vai lá, presta a continência por um cara, né, que tá visitando o país e tal. Alguns, os que defendem, colocam lá como, não, é um sinal de, é uma reverência militar tal ali. Cabe nesse caso, talvez, pro Bolsonaro, e a questão também da subserviência, né, esse alinhamento automático, o qual já discorremos aqui no programa também a respeito. Não era hora do Brasil, até pelo slogan mesmo, que alguns colocam aí de Brasil acima de todos, se mostrar um pouco mais ali, ó, tamo no páreo, tamo junto, temos as nossas questões, temos os nossos, as nossas prioridades, vamos negociar sim, vamos fazer negócio, vamos dialogar entre nações, mas a soberania nacional tá aqui. Deve ser cumprida e a gente vai exigir que ela seja cumprida e no trato de igual para igual, mesmo com vocês, gigantes americanos. Olha, o nosso presidente eleito, ele é um homem de muitos defeitos, né? E ele é o primeiro a reconhecer isso. Agora, questionar o patriotismo do Bolsonaro é a mesma coisa que duvidar da lealdade da esquerda brasileira às ditaduras da Venezuela e de Cuba. É um absurdo, não tem o menor cabimento. A arte de achar pelo em ovo é incrível, né? E tudo por causa de uma continência que o presidente eleito prestou aí para um assessor do governo americano, né? O John Bolton. O título dele, eu estou lendo aqui, é Conselheiro de Segurança Nacional do Trump. Eu não consegui deixar de pensar na primeira parte da notícia, quando você falou que o Haddad se manifestou direto de Nova York, né? Então é a esquerda mergulhando cada vez mais fundo no poço de ironia, né? Então eles resolveram argumentar agora usando legislação do regime militar sobre hierarquia cerimonial, porque tudo isso aconteceu por causa do decreto 88.513 de 83, olha só. E por que a ironia? Porque a esquerda é antimilitarista e coletivista, mas vamos lá. É uma questão de hermenêutica jurídica, né? Interpretação das leis. O que todos esses tweets se fundamentaram em qual trecho? Né? No artigo 14 desse decreto, parágrafo 2º, que fala o seguinte: a continência parte sempre do militar de menor precedência hierárquica. Daí a noção de submissão se um chefe de Estado, ainda que eleito, prestasse continência a um mero assessor, mero entre aspas, né? Bom, aí isso que gerou essa reação em cadeia de tweets petistas, aqui com perdão do trocadilho, só que esse povo é muito preguiçoso, não lê o resto da lei, né? E é uma lei que fala de respeito, de camaradagem, de cordialidade e até de bondade. Tá tudo isso nos dispositivos do decreto. Ó, por exemplo, o artigo 3º, inciso 1º, né? O militar manifesta respeito e apreço aos seus superiores, pares e subordinados pela continência, tá? Artigo 15, né? Eu vou ler os incisos 10 e 13, porque é curtinho. Tem direito à continência os militares da reserva ou reformados. Seria o caso do John Bolton. Né? E no inciso 13, as autoridades civis estrangeiras quando em visita oficial. Olha só,
Claro que é uma visita oficial atípica, né? Na residência do Bolsonaro, regada a bolo de fubá, iogurte de potinho, suco de caixa e tal. Mas além deles, estavam presentes também os futuros ministros da Defesa, né, do Gabinete de Segurança Institucional e das Relações Exteriores. E é uma obviedade, é um óbvio ululante assim, que a patente do Bolsonaro, como presidente eleito, supera a de um assessor do Trump. Né? Então, é claro que isso foi uma deferência, uma gentileza, uma cordialidade, que inclusive demonstra que para o presidente todos são iguais. Né? Então, uma coisa que deveria ser vista de forma positiva, sendo vista de forma negativa. E só para quem estiver preocupado com a questão aí de soberania, o Bolsonaro teve que falar uma obviedade mais uma vez, né? Aqui eu abro aspas para ele: sujeitar automaticamente o nosso território, leis e soberania a colocações de outras nações está fora de cogitação. Então, é a continência militar de um patriota gerando incontinência verbal daqueles que de fato são os discípulos do Foro de São Paulo, esses sim, subservientes a Cuba, a Venezuela e tantos outros regimes autoritários. A questão do militarismo, né, a esquerda até, só pontuando em relação ao que você falou, a esquerda até se alinhou com o militarismo em outras nações. Militarismo de guerrilha, marxista. Vide aí a Venezuela, tudo. E o próprio Bolsonaro também, mesmo sendo um cara de um espectro político divergente, foi lá, Hugo Chávez, militar tem essa linguagem mesmo. O que falamos aqui, o que eu acho que acabou movendo, e sempre envereda para essa questão, a esquerda critica a direita, a oposição e situação sempre vão ser pontuadas dessa maneira. É a arte de achar pelo em ovo, eu fico muito satisfeito. Mas o que eu queria só colocar em cima do que você falou é a simbologia de todo o conjunto que vem acontecendo. As frases, as falas, que podem ser considerados, diante de certas visões, uma subserviência mesmo a um país, enfim, um alinhamento automático mesmo. Eu acho que é bem plausível esse argumento. Agora, o que isso significa, em termos de, é um protocolo militar, beleza, você explicou direitinho. Mas a questão da simbologia de tudo isso, é claro que você esperar que ninguém critique, que ninguém fala, é imaginar um mundo irreal também. Não, mas eu quero mais que critiquem, né? O que garante meu emprego aqui. Vamos lá. Edgar, deixa eu só dar uma curiosidade. Vini. Que o Caio falou que esse também é um gesto aí, que pode ser de respeito, né? Independente se é para um militar ou não. Sim. E aí eu acabei lembrando de uma situação e fui atrás ver se era isso mesmo ou não, e acabei de ver que era. Quando o Jair Bolsonaro foi na sua entrevista sabatina no Jornal Nacional, antes dele entrar no estúdio, olha só o que ele fez. Então temos só o print. Ele bateu continência pra Renata Vasconcelos. Ali atrás, pra Raquel Dodge, né? Que nem o tweet. Âncora do Jornal Pode ser Nacional. que ele tem um tique nervoso de bater Ele é continência. subserviente à Globo? Não, é que você não sabe, é que ela é general, a Renata Vasconcelos. Tá vendo? Que mostra respeito às mulheres. Você não tem que saber, ela é general, por isso que ele bateu pra ela. Quê? O quê? Você não sabia? Mostra respeito às mulheres. O quê? Respeito. As mulheres, a admiração aí, a Renata. Tá vendo? Eu concordo com o que o Edgar fala, assim. Eu acho esquisito que o filho dele saia usando boné de campanha pro Trump a essa altura, gente. Foca no Brasil, pelo amor de Deus. Não é o Brasil que tá acima de tudo e de todos e a coisa toda? Pelo amor, né? Olha aí, discute aí, veja as cenas, veja as imagens, sei lá. Ou gente vai se ouça as acostumando que vai ter frases. muita continência por aí, entendeu? bom já Porque ir se ele acostumando. curte, ele bate continência, é isso aí. Bom já ir se Vai ter um acostumando. monte, é bom já ir se acostumando, é isso mesmo. Vai ser legal se o presidente vier aqui batendo continência pro Edgar, viu? Pode acontecer, pelo Você visto. bateria, presidente? Com certeza. Te admiro. Tá bom. Te admiro. Vamos